revelando a transformação emocionante de 10 anos e 10 milhões de inscritos, uma jornada incrível. Lúcia olhou pela janela empoeirada de sua casa no subúrbio de São Paulo, onde as crianças brincavam na rua sob um céu azul. As risadas ecoavam como música em seus ouvidos, enquanto as paredes ao redor, pichadas de sonhos e realidades, contavam histórias de superação e esperança. Ela sempre sonhou alto, desejando ser uma influenciadora digital, mas o peso da desconfiança a seguia como uma sombra. Para Lúcia, a vida não era fácil. Sua mãe, costureira, passava horas transformando tecidos em roupas que poucos podiam comprar. E seu pai, mecânico respeitado, trabalhava incansavelmente na oficina da esquina. Cada fala, cada conselho deles, impregnados de honestidade e trabalho duro, cimentou sua determinação. Mas a sociedade muitas vezes não é gentil com aqueles que sonham. Quando Lúcia revelava seu desejo de brilhar nas redes sociais, recebia olhares tortos e risadas disfarçadas. Para muitos, ela era apenas uma menina da periferia, destinada a seguir os caminhos conhecidos. Mesmo assim, ela não se deixou abater e decidiu mostrar sua realidade. Com um celular antigo e uma vontade feroz, Lúcia começou a gravar vídeos, expor sua vida, o dia a dia de sua família, suas lutas e vitórias. O começo foi complicado, as críticas voavam como flechas afiadas. Quando um vídeo, que ela havia dedicado horas, recebeu comentários maldosos, sua confiança despencou. O sentimento de se expor ao mundo era um paradoxo agridoce. Por um lado, queria ser ouvida, por outro, temia a sentença pública. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. A importância daquela conexão ficou ainda mais clara quando, em uma noite tranquila, Lúcia decidiu abrir seu coração. Em seu novo vídeo, ela falou sobre suas fragilidades, seus medos e, principalmente, a luta que travava contra o preconceito. As palavras saíam como um desabafo sincero, e ela sabia que estava revelando uma parte vulnerável de si mesma. O que parecia ser um ato impulsivo se transformou em um momento épico. Os comentários começaram a chegar, e com eles uma onda de apoio. Você é forte, estamos juntos nessa. A esperança renascia, e a dúvida que a acompanhava se dissipava. Sim, aqui, entre risadas e lágrimas, ela encontrou uma nova razão para lutar. Lúcia percebeu que não estava sozinha, havia uma comunidade ávida por mudança, disposta a apoiar uns aos outros. Com 10 milhões de inscritos, sua voz ecoava em todos os cantos, levando uma mensagem de coragem e superação a quem se sentia invisível. Mas, como toda boa história, a jornada de Lúcia estava apenas começando. À medida que o sucesso crescia, novas pressões se formavam ao seu redor. Agora, mais do que nunca, a essência de quem ela era se tornava uma questão. Será que conseguiria manter-se fiel aos seus valores e continuar sendo a voz da mudança que sempre desejou ser? A plateia estava em suspense, ansiosa para ver se Lúcia teria coragem de transformar cada desafio em um capítulo ainda mais inspirador de sua história. A vida corria a todo vapor para Lúcia. Os dias se misturavam em um vai e vem frenético de gravações, reuniões e brainstorms. A energia da sua comunidade a empurrava, mas ao mesmo tempo um novo tipo de pressão começava a surgir. Com uma audiência tão grande, o peso da expectativa se tornava quase palpável. Ela decidiu que precisava dar um passo à frente e criar algo ainda mais impactante. Uma série de documentários sobre histórias de luta e superação de outras pessoas da sua comunidade começaria agora. E assim, em um domingo ensolarado, Lúcia foi até a praça central do bairro. A alegria dos risos infantis contrastava com a ansiedade que tomava conta dela. Com sua câmera na mão, ela buscava os rostos que poderiam contar histórias inspiradoras. Essas histórias precisam ser ouvidas, pensou, enquanto observava uma roda de conversa entre os moradores. Ao se aproximar, Lúcia sentiu a energia positiva ao seu redor. Aqueles rostos, marcados pela vida, carregavam experiências que poderiam iluminar e motivar ainda mais famílias como a dela. "A senhora é a Dona Rita, não é?"
Lúcia perguntou com um sorriso. A mulher idosa, com olhos brilhantes que exalavam sabedoria, assentiu. A partir dali, uma conversa incrível começou. Dona Rita falou sobre os desafios de criar filhos sozinha, de como aprendeu a remendar corações partidos e a acolher a vizinhança em sua casa. A vida me ensinou a compartilhar o pouco que tenho, revelou, segurando a mão de Lúcia já visivelmente emocionada. Cada momento de dor traz uma lição, minha filha. As palavras de Dona Rita reverberaram em Lúcia. Ela sentiu como se cada uma delas fosse uma linha conectando histórias de luta de sua infância com a nova vida que estava construindo. No fundo, a voz de Dona Rita ecoava em seu coração. Nunca se esqueça de onde você veio. Uma frase simples, mas que carregava um peso imenso. O que estava em jogo agora não era apenas seu sonho, era também o futuro da sua comunidade. Depois de algumas horas gravando e ouvindo histórias, Lúcia estava radiante. Para ela, a ideia do novo projeto estava tomando forma. Com cada entrevista, cada vivência compartilhada, a determinação dela crescia. É isso que me motiva, ela sussurrou para si mesma. Mas, ao mesmo tempo, uma dúvida começou a assombrá-la. Estarei chamando a atenção certa? Estou preparada para lidar com todas essas histórias? Quando finalmente chegou em casa, Lúcia começou a editar o material coletado. A cada clipe, um misto de alegria e medo surgia. E se as histórias não ressoassem? E se as críticas viessem de volta com toda a força? Mas uma coisa era certa, ela não poderia desistir. A voz dentro dela gritou, você é mais do que apenas uma influenciadora, você é uma portadora de mudança. Enquanto passava as imagens e sons envolventes pelo processo de edição, algo inesperado aconteceu. Uma notificação chegou ao seu celular. Era uma mensagem de um seguidor que a havia apoiado desde o início. Lúcia, você não está sozinha, estamos com você. Tudo o que ela precisava para acender ainda mais sua paixão e propósito. Naquele momento, a certeza veio. Suas inseguranças seriam parte de sua jornada, mas não a definiriam. E assim, com um último clique, Lúcia finalizou o primeiro episódio da sua nova série. Contudo, os nervos começaram a tomar conta de seu peito. O que esse novo projeto traria? Sucesso ou desapontamento? Essa dúvida e a expectativa do que seus seguidores pensariam a acompanhariam para sempre. Mas Lúcia estava pronta para abraçá-las. Preparem-se, comunidade, o que vem por aí é transformador, pensou enquanto olhava pela janela, onde as crianças continuavam a brincar. Em um instante, uma nova mensagem piscou na tela. Que tal um encontro ao vivo com seus seguidores? Essa ideia poderia mudar tudo, mas seria essa a forma certa de apresentar sua nova fase? O dia do encontro ao vivo chegou. Lúcia acordou com o coração acelerado, as emoções à flor da pele. A praça estava enfeitada, cheia de balões coloridos e uma plateia ansiosa. Era um dia para celebrar, mas para ela era também um grande desafio. Lúcia havia preparado cuidadosamente cada detalhe, desde a apresentação até as histórias que queria compartilhar, e, claro, o primeiro episódio da série. Ela se olhou no espelho, respirou fundo e repetiu para si mesma, você é uma portadora de mudança. A frase tinha se tornado seu mantra, um lembrete de que suas inseguranças não seriam mais um peso, mas uma parte da sua jornada. Assim que chegou à praça, um misto de aplausos e sorrisos a recebeu. A alegria era contagiante. Os rostos familiares da comunidade, reunidos em um só lugar, transbordavam amor e apoio. Lúcia sentiu um nó na garganta, uma emoção tão intensa que quase a paralisou. Gente, estou tão feliz que vocês vieram. Hoje é um dia muito especial, começou ela com a voz um pouco trêmula. Enquanto falava, as palavras fluíam como um rio que carregava suas esperanças e sonhos. Ao fundo, um grupo de crianças começou a dançar, fazendo todo o ambiente vibrar ainda mais. Elas eram a promessa do futuro, a essência da comunidade que tanto amava. Lúcia apresentou os primeiros episódios da série com a mesma paixão que tinha sentido ao gravá-los. As histórias inspiradoras de pessoas como Dona Rita, que enfrentaram desafios e transformaram suas vidas e as de outros. Depois vêm os depoimentos. Os rostos carregados de emoção daquelas pessoas se tornaram o centro daquele evento. Quando a primeira história começou a ser exibida, um silêncio respeitoso tomou conta da praça. Os olhos estavam grudados na tela, as emoções aflorando.
Ao ver o relato de uma mãe superando a perda e lutando por um futuro melhor para seus filhos, Lúcia sentiu uma mistura de empatia e orgulho. Era a voz da sua comunidade gritando, se fazendo ouvir. Galeria de sorrisos e lágrimas se formou, com pessoas se abraçando, se consolando. Os sentimentos se misturavam, criando uma harmonia perfeita de emoção coletiva. Após a exibição, o espaço foi aberto para que outras vozes, outras histórias pudessem ser contadas. No entanto, em meio aos relatos, um jovem se levantou, sua expressão intensa. Lúcia o reconheceu, era Daniel, um menino com quem ela havia passado horas conversando sobre o futuro. Lúcia, eu sempre admirei você como influenciadora, mas com essa série eu vejo alguém mais. Você se tornou nossa voz. Meus amigos e eu não só precisamos de inspiração, mas também de ouvir a verdade de nossas vidas. Por isso quero saber, você está pronta para lidar com o que vem a seguir? E se o que você descobrir não for tão bonito? O silêncio se instalou novamente. Olhares se encontraram, e Lúcia sentiu o peso da responsabilidade. Sim, uma onda de inseguranças voltou a bater em seu peito, mas havia também coragem. Eu não sei o que vem a seguir, Daniel, mas prometo que estarei pronta para ouvir cada história, mesmo as mais difíceis. Essa jornada é de todos nós, respondeu, a voz firme. A plateia aplaudiu, mas a dúvida ficou no ar, como uma sombra. À medida que o evento se encerrava, Lúcia se despedia, mas não sem antes deixar um novo gancho no ar. E se os desafios forem maiores do que podemos imaginar? Estão prontos para enfrentar esses desafios juntos? A expectativa crescia, proporcionando um novo caminho por explorar. O calor do dia começava a se dissipar, mas a energia na praça ainda era palpável. Lúcia deixou o palco, mas algo dentro dela havia mudado para sempre. Os olhares que a cercavam a faziam sentir-se como uma heroína, mas também como alguém que tinha um peso enorme sobre os ombros. O que fazer agora? Como lidar com as histórias que viriam? As vozes ao seu redor eram um misto de animação e apreensão. Você fez um trabalho maravilhoso. Não vejo a hora de ver o próximo episódio. Os elogios eram como uma canção suave, mas a pergunta de Daniel ainda ecoava em sua mente. E se os desafios forem maiores do que podemos imaginar? Ela buscou um lugar mais tranquilo, afastei-se um pouco da multidão que festejava. Encontrou um banco sob a sombra de uma árvore, onde o canto dos pássaros implorava por um momento de paz. Os sentimentos afloravam como um mar revolto. Com as mãos apertadas, sentadas no colo, Lúcia sabia que estava prestes a entrar em um novo capítulo na sua vida, um que poderia ser tanto sobre alegria quanto sobre sofrimento. De repente, a imagem de Dona Rita passou pela sua cabeça. As palavras dela, recheadas de dor e superação, voltaram com força. A vida é como um rio, querida. Às vezes é calmo, às vezes é cheio de pedras, mas sempre flui. A sabedoria de Dona Rita a fazia sentir-se leve e, ao mesmo tempo, intensamente ciente do que estava por vir. Respirou e decidiu que era hora de agir. Era hora de buscar as histórias que precisavam ser contadas. Levantou-se com determinação. O evento tinha sido o primeiro passo, mas a jornada real apenas começava. Ela caminhou de volta para a praça. O sol, em um tom laranja vibrante, começava a se pôr, e as luzes da festa piscavam como estrelas. Ao olhar para a multidão, teve certeza de que não estava sozinha. Lúcia subiu novamente no palco, sacudiu a insegurança que ainda a acompanhava e, com um sorriso no rosto, começou a falar. Vocês todos acreditam que juntos somos mais fortes, certo? Ouvindo os gritos de apoio, encheu-se de coragem. Então, vou precisar de vocês nessa próxima fase. Quero que nos ajudem a encontrar as histórias que vão ecoar em nossos corações. As reações foram imediatas. Pessoas começaram a se manifestar, sugerindo nomes, compartilhando situações e experiências que acreditavam que precisavam ser contadas. Lúcia ficou em estado de êxtase. Cada relato que vinha era uma veia de esperança, uma centelha acesa no escuro. Alguns momentos depois, enquanto ouvia com atenção cada palavra, Lúcia ficou emocionada ao perceber a profundidade das experiências de vida ao seu redor. Era um mar de desafios, mas também um oceano de superação. Era exatamente aquilo que ela queria transmitir, e mais do que isso, era uma conexão real, uma rede de suporte que crescia diante de seus olhos.
Quando a noite finalmente chegou e a última história foi contada, ficou um sentimento de realização no ar. Mas Lúcia sabia que aquela não era a conclusão, mas um convite. As vozes que a rodeavam estavam vibrantes, mas a dúvida de que a verdade poderia ser dura ainda pairava. E se o que descobrirmos for difícil de lidar? Era um pensamento que não a deixava. Ela sentiu a responsabilidade pesar um pouco mais, mas também a esperança pulsando. Estamos prontos para enfrentar tudo isso juntos, não estamos? Perguntou Lúcia. O público gritou em uníssono, sua força era palpável. E enquanto todos se dispersavam, Lúcia se sentou novamente, pensando no que viria a seguir. E se as histórias que ela ainda não conhecia pudessem mudar tudo? Uma nova jornada estava se formando e a expectativa era eletrizante. Será que estava preparada para enfrentar o desconhecido? A brisa fresca da noite começou a soprar suavemente, trazendo consigo o cheiro doce das flores que adornavam a praça. Lúcia ainda estava em êxtase, mas ao mesmo tempo sentia um frio na barriga. As histórias compartilhadas haviam penetrado em seu coração, cada uma como uma peça de um quebra-cabeça ainda por montar. Os rostos das pessoas a observando a preenchiam de uma responsabilidade imensa. Elas confiavam nela. Era uma carga pesada, mas também uma fonte de força. No caminho de volta para casa, ela pensava em tudo o que ouvira. Havia pais que perderam filhos, jovens lutando contra doenças, trabalhadores enfrentando preconceitos. A diversidade de experiências a emocionava e, ao mesmo tempo, a desafiava. O que poderia fazer com tudo aquilo? Como transformá-las em algo que não só contasse histórias, mas que ajudassem a curar e a unir? Chegou em casa e se sentou em sua mesa de trabalho. A luz da lâmpada amarelada refletia em suas anotações, um emaranhado de ideias e pensamentos. Lúcia começou a escrever, deixando as palavras fluírem como um rio. Nada estático, cada frase moldava-se à medida que a lembrança das histórias lhe surgia à mente. A dor, a alegria, a esperança, tudo científico e pulsante. Ela prometeu a si mesma que não deixaria aquelas narrativas se perderem no vento. As horas passaram, e quando olhou pela janela, a lua estava alta. Estava tão absorta em seus pensamentos que não percebeu o tempo passar. Uma ideia audaciosa começou a tomar forma. E se a próxima fase do projeto não fosse apenas um programa, mas uma série de encontros? Momentos em que as pessoas pudessem partilhar suas histórias ao vivo, em um ambiente onde todos pudessem ouvir e sentir? É isso, pensou, animada. Criar um espaço seguro, onde as vozes pudessem ecoar e onde as experiências pudessem ressoar. Lúcia começou a rascunhar um plano, organizando as ideias em tópicos. Quais histórias poderiam ser contadas ao vivo? Onde seria esse espaço? E como reunir tantas pessoas diferentes em um só lugar? A empolgação conduzia suas mãos, mas, junto com a esperança, veio uma onda de incerteza. E se ninguém comparecesse? E se não conseguisse transmitir a profundidade que aquelas vidas mereciam? Uma voz interna começou a duvidar, mas logo foi silenciada pelo desejo de fazer a diferença. Lúcia decidiu que precisava de aliados. Daniel, seu apoiador e amigo, precisaria saber de sua ideia. Ele sempre tinha um jeito especial de organizar as coisas e sua visão poderia enriquecer a proposta. Sem perder tempo, pegou o telefone e ligou para ele. O entusiasmo na voz dela era contagiante. Daniel, estou pensando em algo grande, uma série de encontros para compartilharmos histórias ao vivo. Imagina um espaço onde todos possam ouvir e sentir. Mas antes que pudesse finalizar, ele interrompeu. Isso é genial, mas e essas histórias não forem boas para todos? E se forem demais? Completou Lúcia, desenhando um sorriso em seu rosto. O tom de sua voz agora estava repleto de determinação. E se essas histórias forem o que precisamos ouvir para nos unirmos ainda mais? Enquanto Daniel ponderava sobre isso, Lúcia sentiu uma onda de esperança. Ela se lembrou mais uma vez das palavras de Dona Rita. Os rios têm pedras, mas seguem seu curso. A diáspora de sentimentos poderia ser o que todos precisavam. Vamos fazer isso acontecer, disse ela por fim, determinada e cheia de expectativa. Mal sabia Lúcia que cada história que ela estava prestes a explorar poderia não só tocar corações, mas também revelar segredos que muitos guardavam às 7 chaves. E se algumas dessas revelações mudassem tudo o que ela conhecia até agora?
As próximas semanas prometeriam ser intensas. O dia amanheceu com um sol tímido, que despertava lentamente atrás dos prédios. Lúcia já estava a 1000 por hora, a mente fervilhando com novas ideias. O telefone não parava de tocar, e cada mensagem que chegava parecia ser um novo impulso. Daniel confirmou o encontro em sua casa, e a expectativa dele, e a dela, só crescia. Enquanto arrumava o café, pensava na pequena sala de vidro que havia descoberto na praça. Seria o lugar perfeito. Um espaço que recebia luz natural, rodeado de árvores, onde o som das folhas e o canto dos pássaros poderiam servir de fundo para as histórias que seriam contadas. O coração dela cheio de alegria, havia algo mágico em visualizar tudo aquilo. Quando Daniel chegou, trouxe consigo uma lufada de energia. "Esse lugar é incrível!" ele exclamou ao entrar. Os olhos dele brilhavam ao perceber o potencial do espaço. "Vamos tornar isso real!" Lúcia sorriu, vendo a animação dele se tornar contagiante. Juntos começaram a esboçar um plano. Cada encontro seria um convite ao cotidiano das vidas de outras pessoas. Poderiam ter temas diferentes, desde perdas e superações até histórias de amor e resiliência. O formato, um bate-papo leve, meio descontraído, parecia perfeito. O objetivo, unir as pessoas através das experiências vividas. No entanto, enquanto seu entusiasmo crescia, uma sombra pairava sobre a cabeça de Lúcia. E se alguns dos relatos fossem muito pesados? E se ao abrir essas feridas as emoções virassem muito intensas? "Devemos estar preparados", disse ela, já antecipando as dificuldades que poderiam enfrentar. Daniel a olhou sério e respondeu: "Mas se falarmos disso com cuidado, se mostrarmos que somos um espaço de acolhimento, talvez possamos ajudar mais do que ferir." Com a mente ainda agitada, Lúcia sentiu que esse era o momento de buscar mais ajuda. Assim, decidiu convidar algumas das pessoas que haviam compartilhado suas histórias na praça. Elas poderiam não apenas contribuir, mas também trazer sua perspectiva ao projeto. Sem hesitar, Lúcia escreveu mensagens convidativas. O coração batia forte a cada notificação respondida. Esse era um passo importante, uma abertura para algo maior. Ela estava prestes a criar uma rede de apoio e empatia, onde as histórias de vida se entrelaçariam. Nos dias que se seguiram, a pequena sala começou a se transformar em um lar para as vozes que precisavam ser ouvidas. Amigos e curiosos começaram a aparecer. Havia uma mistura de expectativa e ansiedade flutuando no ar, parecia quase palpável. Contudo, foi em uma tarde ensolarada que tudo tomou um rumo inesperado. Lúcia recebeu um telefonema, um número desconhecido. Atendeu com um misto de curiosidade e apreensão. Do outro lado, uma voz trêmula e familiar se apresentou. Era Laura, uma jovem que havia enfrentado uma batalha silenciosa contra uma doença grave. Lúcia respirou fundo, reconhecendo que a conexão poderia significar mais que uma simples participação. "Eu vi seu projeto e eu preciso contar minha história." Aquelas palavras ecoaram como um chamado para a mudança. Lúcia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Essa pode ser a chave para transformar tudo. Afinal, cada história não é apenas uma troca de palavras, mas uma ponte que liga corações. O que ela não esperava era que essa conexão poderia trazer à tona feridas que nem ela mesma estava preparada para curar. A pergunta ecoou em seu coração: até onde ela estava disposta a acolher e contar essas histórias? Com essa inquietude, Lúcia sabia que o próximo encontro seria decisivo. As revelações estariam prestes a começar. A sala de vidro estava quase pronta. Lúcia e Daniel trabalharam incansavelmente para que tudo ficasse perfeito. As cadeiras dispostas em círculo, a mesa central coberta com uma toalha branca fresca e flores do campo trazendo uma alegria inesperada ao ambiente. Era um espaço acolhedor, onde cada detalhe contava uma parte da história que queria contar. A ansiedade de Lúcia subia rapidamente à medida que o dia do encontro se aproximava. Ela se lembrava da voz trêmula de Laura, e o peso daquela solicitação ecoava em sua mente. O que essa história poderia revelar? Da mesma forma, o medo de não estar à altura parecia pesar como uma nuvem escura. Na tarde do encontro, Lúcia chegou cedo. O sol estava forte e, através das paredes de vidro, a luz criava desenhos dançantes no chão. Ela respirou fundo, buscando aquela energia positiva que Daniel sempre emanava. Ele era a âncora dela, um amigo leal que trazia confiança nas horas de incerteza.
As primeiras pessoas começaram a chegar. Amigos conhecidos, mas também rostos novos. Lúcia sorriu para todos, mas sua mente estava em outro lugar. Sabia que Laura poderia chegar a qualquer momento, e a expectativa dela por essa história a consumia em um misto de esperança e nervosismo. Quando Laura entrou na sala, o calor do sol parecia se intensificar, como se todos os olhos se voltassem para ela. A jovem estava mais pálida do que Lúcia lembrava, mas mesmo assim havia uma força silenciosa que emanava dela. O coração de Lúcia disparou. "Obrigado por vir", disse Lúcia, tentando transmitir todo o acolhimento que sentia pela jovem. Laura sorriu, mas a insegurança estava visível em seu olhar. A sala logo se encheu de uma energia palpável. Todos pareciam aguardando, com um nó na garganta, o que viria a seguir. "Eu não sei como começar", Laura começou, sua voz trêmula, mas determinada. "Eu passei por um momento muito difícil, uma luta que parecia interminável, uma doença que me isolou de todos. E preciso falar sobre isso porque sinto que, de alguma forma, pode ajudar outras pessoas a não se sentirem sozinhas." A cada palavra, Lúcia sentia a intensidade da história de Laura. A sala silenciou, todos absorvendo aquela verdade crua, compartilhando um luto coletivo por cada dia perdido de ligações e abraços. A história se desenrolou como um filme, trazendo lágrimas aos olhos de muitos. A luta diária de Laura contra a dor era uma batida no peito para todos ali. Cada relato da solidão, da superação e até da esperança vibrava nas paredes daquela sala. Lúcia percebeu que, embora estivesse disposta a ouvir, também estava se transformando em um pilar de força, vivendo cada emoção como se fosse dela. Quando Laura finalmente terminou, um silêncio reverberou. Lúcia percebeu que era hora de abrir a fala para todos. Não era mais só sobre uma história solitária, mas sobre memórias coletivas que ansiavam por liberdade. Ela convidou todos a compartilharem suas próprias lutas e conquistas, e as vozes começaram a emergir como um coro de libertação. Mas no fundo, Lúcia sabia que havia uma verdade ainda não revelada, uma dor que alguns poderiam carregar. Ao olhar para Laura, uma pergunta ficou ecoando. Até que ponto essa jornada poderia ir? Ela temia o que poderia surgir quando outras histórias fossem contadas. E quando uma mão hesitante levantou-se, uma nova voz pronta para se juntar à conversa, Lúcia sentiu que o próximo ato desta jornada seria ainda mais intenso. O que mais estava escondido nas histórias não contadas? A atmosfera na sala de vidro estava carregada de emoção. A mão levantada pertencia a um homem alto, com olhares de determinação misturados com vulnerabilidade. Lúcia o reconheceu como Pedro, um artista plástico que havia interrompido seu trabalho pela chamada da solidariedade. Ele respirou fundo e, com uma voz firme, começou a compartilhar sua própria batalha. "Eu não sabia o que era solidão até perder minha mãe", disse Pedro, e o murmúrio de compreensão ecoou pelo grupo. "Ela foi minha maior apoiadora, e quando ela se foi, fiquei perdido. A arte se tornou meu refúgio, mas me distanciei de tudo e todos. Era mais fácil trabalhar em um estúdio vazio do que enfrentar a dor." As palavras de Pedro penetravam o coração de Lúcia e dos outros como flechas. Ela sentiu a aflição dele como uma onda de desamparo que ressoava na sala. Mentes e corações se aproximavam, conectando-se em um espaço onde a vulnerabilidade florescia. Dia após dia, eu mergulhei mais na minha arte, mas, com o tempo, percebi que essa escolha me deixava cada vez mais sozinho. Foi quando um amigo me convidou para um grupo de apoio. A princípio, fui relutante. Temia que ninguém pudesse entender minha experiência, disse ele, com lágrimas nos olhos. Mas ao ouvir as histórias de outros, eu me dei conta de que a dor é universal e que existem caminhos de cura. Lúcia observou os rostos ao redor. Alguns estavam com lágrimas, outros com sorrisos de esperança. Vidas entrelaçadas naquele espaço estavam mostrando que a dor, apesar de pessoal, não era isolada. Cada relato se tornava um tijolo na construção de um alicerce coletivo. Naquele grupo, conheci outras pessoas que também lutavam, continuou Pedro. Hoje, exponho minha arte com um novo propósito. Cada quadro conta a história de transformação. Não é só sobre perder alguém, é sobre como ressurgir. Ele olhou para Lúcia e sorriu levemente, um agradecimento silencioso por ter criado um espaço seguro para compartilhar.
Enquanto ele falava, Lúcia se sentiu como uma ponte entre as histórias. Cada uma ali representava um fragmento de dor e renascimento, um mosaico de experiências que se entrelaçavam. A sala de vidro tornou-se um santuário, onde a vulnerabilidade não era motivo de vergonha, mas sim um convite à resiliência. E então, como se a energia coletiva estivesse chamando mais vozes, outra mão se levantou. Desta vez era Aline, uma mulher pequena, mas com um olhar forte. Lúcia sentiu uma onda de expectativa. Aline sempre foi conhecida por sua incapacidade de falar sobre seu passado sombrio. Agora era a hora dela. No outono do meu 3º ano de faculdade, enfrentei uma batalha interna. Eu tinha esperança, eu tinha sonhos, mas também um lado obscuro que não conseguia compartilhar. Começou Aline, a voz trêmula. Sofri de depressão e segui com um mascarado sorriso, como se tudo estivesse bem. Mas havia dias em que abrir os olhos era uma luta. O silêncio na sala era pesado, quase palpável. Lúcia sentiu que o ar estava carregado de histórias não ditas, como se uma tempestade de emoções estivesse prestes a eclodir. Ouvindo Aline, ela percebeu que cada pessoa carregava um fardo invisível, mas que também havia um desejo ardente por libertação, por um espaço seguro para se expressar. Conversei com um amigo, e foi ali que percebi que só estava viva porque havia pessoas ao meu redor que se importavam, mesmo quando eu não conseguia ver isso. Continuou Aline, os olhos brilhando com uma nova determinação. Apoio se torna amor, e aquele amor me resgatou. As palavras dela foram como um bálsamo entre os presentes, tocando cordas profundas que pareciam vibrar no âmago de cada um. Lúcia não pôde evitar se perguntar, até onde essa onda de transformação iria? Quais outras histórias ainda estavam por vir? Haviam sensações reprimidas prestes a emergir, como uma tempestade de revelações que só podia ser liberada em um espaço tão acolhedor. O que mais poderia ser desenterrado naquelas almas corajosas? A pergunta ecoou em seu coração enquanto a sala se tornava uma verdadeira corrente de vida, onde cada testemunho adicionava mais cor a uma tela já vibrante. E assim, com a expectativa no ar, a jornada de cada um ali parecia estar apenas começando. Aline fez uma pausa, o olhar fixo no chão, como se estivesse pesando cada palavra que ia sair de sua boca. O silêncio se estendeu enquanto o grupo aguardava ansiosamente. Então, com uma respiração profunda, ela continuou. Nos dias mais escuros, pensei que não haveria saída. Mas a verdade é que por trás de cada máscara que usamos, existe um desejo profundo de ser visto e acolhido. Essas palavras ecoaram na sala, e Lúcia sentiu uma conexão ainda maior entre os presentes. Cada um ali estava de alguma forma vivendo suas próprias batalhas. Ela se lembrou de quantas vezes havia colocado uma fachada, sorrindo para o mundo enquanto a tempestade a consumia por dentro. Mirando os rostos tensionados, viu um reflexo de sua própria luta. Pedro se endireitou na cadeira, sua voz firme como uma rocha. Aline, você tocou em algo profundo. Cada um de nós se esconde por trás de muros, mas quando os derrubamos, percebemos que não estamos sozinhos. A dor que nos afeta é a mesma que nos une. O grupo murmurou em concordância, e Lúcia percebeu que algo poderoso estava se formando ali. As pessoas estavam se abrindo, deixando seus medos e inseguranças à mostra, e ao fazer isso, criavam um espaço de acolhimento e transformação. Às vezes é preciso coragem para ser vulnerável, Aline acrescentou, enxugando uma lágrima que escapara de seus olhos. E ao dividir nossa dor, nós criamos um terreno fértil para a empatia e a compreensão. Ouvindo suas palavras, Lúcia decidiu que era sua vez. A voz dela tremia apenas um pouco quando começou. A vida sempre foi cheia de altos e baixos para mim. Sou uma daquelas que, por muito tempo, acreditou que estava sozinha. Mas assim como Pedro e Aline, eu também descobri que há beleza na vulnerabilidade, que o amor e a conexão podem surgir nos momentos mais inesperados. Ela olhou para o grupo e viu expressões de encorajamento. Perdi meu pai há 2 anos, e a dor foi brutal. Mas foi nesse espaço de dor que encontrei meus amigos verdadeiros e a coragem para confrontar meus medos. Eu transformei a falta dele em uma inspiração,
uma motivação que me faz viver plenamente. Lúcia sentiu que as palavras fluíam como um rio, e mesmo que seu coração batesse forte, havia uma leveza crescente em seu interior. Ouvindo os outros compartilharem, compreendeu que cada história tinha um poder único. Ao escutarem um ao outro, eram como espelhos refletindo a dor e a resiliência. Nesse momento, uma mão se ergueu na parte de trás da sala. Era Marcos, um homem que sempre parecia distante. Seus olhos estavam cheios de intensidade. Ele começou a falar, sua voz baixa, mas cheia de emoção. Por um bom tempo, eu me escondi em distrações. A vida do dia a dia me afastou das coisas que realmente importam. Mas, ouvindo vocês, sinto que talvez já seja hora de enfrentar meus próprios fantasmas. Silêncio. Lúcia sentiu uma pressão no coração. O que Marcos traria àquela roda de diálogos já tão profundas? Que campos inexplorados ainda estavam por vir? Ela observou o grupo, esperando que ele prosseguisse, mas também percebendo que cada nova fala poderia abrir uma nova porta, um novo entendimento, um novo caminho para todos ali. A curiosidade pulsava no ar como uma faísca. E o que mais estaria por se revelar? O grupo mal podia esperar para descobrir a verdade que pulsava atrás do misterioso olhar de Marcos. Marcos respirou fundo, tentando organizar seus pensamentos. Eu sempre fui o forte, o que sustenta, o que não demonstra fraqueza, ele começou, olhando em volta. Mas isso me isolou. Tantas vezes me senti um fantasma, fazendo parte da vida dos outros, mas sem realmente viver a minha. A dor que guardo é profunda porque finjo que não existe. O peso das suas palavras fez Lúcia estremecer. Como muitos ali, ele trazia um fardo invisível que todos podiam sentir, mas nunca viam. Recentemente, a vida me pegou de surpresa. Perdi um amigo próximo e, em vez de me abrir, disse a mim mesmo que era só uma fase, que tudo ficaria bem. Mas não ficou. Sua voz embargou e lágrimas escorriam de seus olhos. E enquanto luto para lidar com essa dor, percebo que não preciso carregar tudo isso sozinho. Ouvindo vocês, vejo que há força na vulnerabilidade. A sala permaneceu em silêncio, a respiração coletiva cristalizada. Lúcia sentiu um nó na garganta, uma mistura de tristeza e alívio. Era incrível e devastador ao mesmo tempo ouvir alguém tão forte se abrir assim. Marcos, que sempre pareceu tão seguro, agora revelava uma carga emocional que apenas a vulnerabilidade poderia suportar. Aline, tocada pela sinceridade dele, comentou: "Obrigada por compartilhar isso, Marcos. Você não está sozinho. Você se tornou mais forte agora porque se permitiu mostrar quem realmente é. Isso é incrível." Os olhares trocados naquela sala criaram uma conexão que poderia ser sentida fisicamente. Aquela troca de histórias estava unindo pessoas de uma maneira que Lúcia nunca imaginara ser possível. Pouco a pouco, cada um ali se beneficiava do peso revelador das experiências do outro. Daniel, observando tudo com um sorriso satisfeito, não pôde deixar de intervir. A força que vemos aqui não é só sobre superar a dor, mas também sobre transformar essa experiência em algo que pode ajudar outros. Estamos criando uma rede, uma comunidade. Marcos assentiu. Exatamente. Eu quero ser parte disso. Quero ajudar outras pessoas que talvez estejam passando pelo mesmo que eu passei e mostrar que não temos que ser sozinhos. Lúcia sentiu seu coração aquecer. Um novo sentimento de propósito a inundou. Eles estavam criando algo especial, algo que poderia ressoar muito além daquela sala. Não era só sobre cada história individual. Era sobre a coletividade, sobre apoiar uns aos outros numa jornada de transformação. E se fizermos isso de verdade, Lúcia sugeriu, a voz repleta de entusiasmo. Que tal abrir outros encontros, não só aqui, mas em outros bairros, espalhar essa mensagem de união e acolhimento onde formos? Vamos criar um mural virtual, onde as histórias possam ser contadas e escutadas. Precisamos fazer nosso povo entender que vulnerabilidade é força e que juntos somos mais fortes. A energia na sala disparou palpavelmente. As pessoas começaram a murmurar e concordar, as ideias surgindo como lâmpadas acesas. Pedro exclamou: "E se pegarmos a arte de Marcos e a combinarmos com as histórias? Vamos fazer uma exposição sobre superação baseada nas vidas que ouvirmos aqui." Aline acrescentou:
E claro, podemos convidar outras vozes, pessoas de diferentes lugares e realidades para se juntarem a nossa conversa. Vamos ouvir quem precisa ser ouvido. A mente de Lúcia girava, um turbilhão de novas ideias crescendo como flores na primavera. A sala de vidro tornara-se um verdadeiro centro vibrante de transformação comunitária, onde esperanças, dores e alegrias compartilhavam como um cobertor acolhedor. O encontro começou a se transformar em algo maior do que imaginavam. Naquele momento, como cada um se alimentava da coragem dos outros, ficou claro que eles estavam prontos para enfrentar o mundo. Os desafios ainda viriam, mas a conexão de todos ali era um combustível poderoso. Quando a reunião enfim chegou ao fim, Lúcia respirou fundo e olhou para cada um dos presentes que se levantava. Nós apenas começamos. Estamos prontos para experimentar essa nova fase e firme no compromisso de transformar essa comunidade, uma história de cada vez. Não importa qual seja a nossa dor ou desafio, juntos somos poderosos. Eu acredito que podemos fazer a diferença. Aplaudidos, muitos saíram com um sorriso no rosto, uma centelha de esperança nos olhos. Naquele dia, todas as inseguranças estavam ali, mas também estavam as promessas de união e transformação. Lúcia sabia que não era só ela em busca de mudança, eram todos, e, com isso, um novo capítulo de sua jornada começava, repleto de histórias ainda por vir. Então, ao cair da noite, enquanto caminhava para casa sob a luz da lua cheia, um sentimento avassalador de gratidão a tomou. Era hora de agir. Criar um espaço que abrisse portas para vozes que a vida havia tentado silenciar. Ela se lembraria de cada história contada, das lágrimas derramadas e da força que encontraram juntos. A transformação que havia começado não pararia ali, era só o começo. Agora, mais do que nunca, Lúcia sentia em seu coração que essa era a sua missão. Ela estava pronta para enfrentar o que viesse, porque afinal, a verdade pode ser pesada, mas também pode ser libertadora. E ao final de cada história, haverá sempre um novo começo. Neste momento tão marcante, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo, isso é fundamental. Comente suas reações e sentimentos sobre este final inspirador. E, por favor, compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa transformação. Não espere nem mais um segundo para apoiar esta mensagem. Só verdadeiros fãs entendem a importância do apoio.